Estamos de volta com o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Aí na nossa live entrou agora aí o Bellini Romanzini, o Jorge Mirim, a Rose Teixeira, a Gesimara Souza, o Domingos Vieira, a Ione Antunes, o Adão Santana. Aí estamos na luta sempre, né, Adão? Com certeza. O Mário Ribeira Silva, o José Eduardo Zago, a Roseli Galhardo, o Guilherme Toledo, o Paulo Ferreira. Estamos aí ligadaço aí no www.radiosantosabel.com.br. Isso aí, é a nossa live lá no Facebook. Estamos resistindo aí, lutando aí para que o Facebook nos mantenha no ar todo o período. Ele já começou a mandar bilhetinho lá dizendo que não pode, estão censurando o nosso debates e opiniões. Ainda aí na tarefa de trazer informações sobre os candidatos que estão nessa disputa, vamos falar daqueles aqui do Rio Grande do Sul. Matéria de 0 hora, né? Do início, dia 2 de setembro, matéria de 0 hora aí, que a 0 hora publicou. Sabia a que candidatos ao Piratini respondem na justiça? Nenhum dos candidatos ao Palácio Piratini está condenado na justiça. 4, porém, respondem a processos judiciais em diferentes esferas. Na maioria dos casos, são ex-chefes do Executivo que foram alvos de ação do Ministério Público por contrato sem licitação em obras com supostos problemas ou de ações populares movidas por cidadãos. O Eduardo Leite, do PSDB, ação de improbidade movida pelo Ministério Público por dispensa de licitação para a contratação de empresa de limpeza e conservação de escolas da rede municipal do ensino de Pelotas, onde Eduardo Leite era prefeito. O MP alega que a prefeitura firmou contrato com vigência por 180 dias, ao custo total de R$ 1.501.584. Posteriormente, ao término do período previsto, nova dispensa de licitação com vigência por mais 180 dias, no valor de R$ 757.430,60. A ação, que requer devolução do dinheiro, tramita na 4ª Vara Civil especializada em Fazenda Pública de Pelotas. A assessoria do Eduardo Leite diz que a empresa contratada para limpeza interrompeu suas atividades em janeiro de 2015. O contrato tinha vigência até agosto de 2016. Considerada a imprescindibilidade do serviço para o funcionamento da rede municipal de ensino, foi desencadeado o processo de dispensa de licitação, com a abertura de mais de 2.500 novas vagas para a educação infantil. Informou evidentemente a necessidade de não interromper o serviço de limpeza e higiene da rede escolar. Logo depois foi realizada a licitação. Então, esta é o primeiro aí. O Eduardo Leite está respondendo essa ação movida pelo MP. Tá? Tem outra ação que Eduardo Leite também está ação movida por um guarda municipal que foi punido por abandono de posto em 2012, antes da gestão Leite, ao ser transferido. Isso não é da gestão do Leite. O José Ivo Sartori, do MDB, tramita contra o governador uma ação popular por propaganda irregular movida pelo deputado estadual de oposição Luiz Fernando Mainardi, do PT. É alegado que a campanha publicitária "O meu futuro é o Rio Grande do Sul" não se encaixa no permissivo constitucional, tratando-se de uma
defesa da linha política do governador e propostas de governo. Sartori se defende dizendo que na publicidade institucional em questão seguiu os requisitos legais e constitucionais que está. O Jairo Jorge, do PDT, tem ações na Justiça Estadual em primeira instância. O ex-prefeito responde a 24 processos. Desse total, 17 são ações populares que tiveram, em grande maioria, um mesmo advogado como autor. O homem ingressou individualmente com uma série de ações contra Jairo Jorge, ainda na Justiça Estadual de primeira instância, no total de 24 processos. Jairo é réu em 6 ações civis públicas de autoria do Ministério Público. Nesses processos, o pedetista é, em maioria, acusado de problemas de contratação de empresas de propaganda, de têxteis e de engenharia. A assessoria do deputado, do prefeito Jairo Jorge, do candidato, a maioria dos processos do ex-prefeito responde oriunda de pessoas ligadas a adversários políticos. Essa é a defesa que faz a assessoria do governador, candidato a governador. O Matheus Bandeira do Novo é alvo de processo de execução fiscal movido pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, na 14ª Vara de Fazenda Pública de Porto Alegre. Na origem desse processo, as contas de Bandeira, na condição de secretário de Planejamento do governo Ieda, em 2009, sofreram apontamentos devido a convênio firmado com uma OCP para um serviço sem licitação. A contratação era relativa ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. Ao ter as contas ressalvadas no Tribunal de Contas, o TSE, recebeu a imposição de multa de R$ 1.200. Como não houve recolhimento do valor dessa fase, foi aberto pela PGE processo de execução fiscal na Justiça para cobrar Bandeira o pagamento. Houve bloqueio do valor online, o processo segue em tramitação, mas o juiz determina a extinção da ação. Caso confirmado o pagamento, o Bandeira diz já ter feito. E a outra parte, o governo diz que não deu aceite. Então, a assessoria do Matheus Bandeira começa uma execução fiscal sem citar Bandeira. Mesmo assim, ele tentou evitar a perda de tempo com isso e a própria defesa pediu a conversão do bloqueio de pagamento, com o respectivo encerramento do processo. A Justiça ainda não encerrou forma por isso ainda consta na ação ativa. Disseram isto. Não tem ação nenhuma, né? Miguel Rosseto, do PT, Roberto Robaina, do PSOL, e Júlio Flores, do PSTU. E o Paulo Medeiros, do PCO, não foram encontrados processos judiciais a que Medeiros respondam. Então, não tem processo na Justiça. Miguel Rosseto, do PT, Roberto Robaina, do PSOL, Júlio Flores, do PSTU e Paulo Medeiros, do PCO. Esses não têm processo na Justiça. A gente vai para mais uma música aqui e já volta aí com o nosso Debates e Opiniões.